Deus tem uma mensagem para ser transmitido para todos os habitantes da terra. A mensagem do terceiro anjo de Apocalipse, capítulo 14, do verso 9 ao verso 12. Esta mensagem é a mais terrível ameaça dirigida aos seres humanos. É a mensagem: se alguém adorar a besta ou a sua imagem ou receber o seu sinal, também o tal vai beber do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura de misericórdia. E a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre, e não terá sossego, nem de dia e nem de noite, aqueles que adorar a besta ou a sua imagem, ou qualquer que receber o seu sinal. Deus tem um povo escolhido para transmitir esta mensagem. Este povo são os adventistas do sétimo dia. Deus tem um povo para transmitir a última advertência a ser dada ao mundo. A mensagem do terceiro anjo, do capítulo 14, do verso 9 ao verso 12. Um aviso para que todos tomem posição. Deus não chamou os adventistas do sétimo dia somente para estar com a fé para si, mas chamou este povo para ser uma bênção ao mundo, para que o mundo veja a Cristo e o poder transformador da sua santa lei, os 10 mandamentos de Deus. Os adventistas do sétimo dia, escolhidos por Deus para ser seus atalaias, para batalhar contra a besta e contra a imagem da besta, e revelar ao mundo qual é o sinal ou a marca da besta, de Apocalipse, capítulo 13. A besta do Apocalipse, capítulo 13, pés de urso, boca de leão, corpo de leopardo. Esta besta começou seu império no ano 538 depois de Cristo e se estendeu até o ano de 1798. Fora 1260 anos da supremacia da besta, supremacia da Igreja Católica, o meio-dia do papado da besta. Era meia-noite para o mundo, enquanto os líderes da Igreja Católica na Idade Média gozavam do luxo, o mundo estava passando fome
e sofrendo com pestilência, sofrendo pelas guerras das cruzadas católicas. Neste período, a religião de Cristo quase foi extinguida da face da terra, por causa da diabólica inquisição da Igreja Católica. Mataram mais de 100 milhões de protestantes nestas diabólicas perseguições e torturas, porque os protestantes não aceitavam os dogmas da Igreja Católica. Era o santo do Altíssimo que estava sofrendo tortura e perseguição. Não eram os hereges. O povo de Deus não são hereges, mas sim povo escolhido de Deus, os santos do Altíssimo. É isto que é a besta de Apocalipse capítulo 13. O líder da Igreja Católica, a besta. A imagem da besta é uma cópia do que aconteceu na Idade Média, que acontecerá agora no tempo presente, o qual já está acontecendo. Uma imagem, uma cópia. Assim como houve na Idade Média, a imagem da besta fará também as mesmas perseguições, assim como a besta fez na Idade Média. Na Idade Média, a Igreja Católica controlava o Estado, fazendo as suas leis no Estado, e executava o povo de Deus através das leis que ela fazia no poder civil e no Estado. A imagem da besta, que são as igrejas protestantes apostatadas, fazendo leis no poder civil e no Estado. Essas leis que as igrejas protestantes fizeram no poder civil agora e no Estado, chama-se as leis falsas de liberdade religiosa. Por causa desta lei, não se pode mais pregar o cristianismo verdadeiro, falar o pecado pelo nome. Agora, por causa dessas leis falsas, que a imagem da besta pôs no poder civil e no Estado, essas igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa, não se pode mais pregar como Cristo pregava, raça de víbora, como João Batista também pregava. Ai de vós, escribas fariseus! Era assim que Cristo pregava. Hoje não pode mais falar o pecado pelo nome, por causa dessas leis falsas de liberdade religiosa. Está na mente de quase toda a humanidade que todas as religiões levam a Deus. Não importa se você é ateu ou maçom ou da religião satanista, não importa qual é a sua religião. Pela falsa liberdade religiosa, todos se abraçam. E todos, o destino de todos é o céu. E isso é mentira. O único que vai nos salvar é Cristo. Axé, Buda e outros não salvará. Mesmo dentro do cristianismo, tem que saber qual é a religião verdadeira. A falsa liberdade religiosa está prendendo as pessoas hoje. Muitas pessoas estão sendo presas por causa da falsa liberdade religiosa. É a imagem da besta
as igrejas protestantes apostatados, fazendo leis no poder civil, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. Foi assim que a Igreja Católica matou mais de 100 milhões na Idade Média. E é assim que as igrejas protestantes estão perseguindo, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. Os adventistas do sétimo dia não foi chamado para ficar calado, mas para desmascarar a besta e a sua imagem. Despertai, despertai, vós, irmãos e irmãs. Se tenhais algum adventista aqui da fila, desperta, se une com aqueles que estão desmascarando a besta e a sua imagem. Se une com aqueles remanescentes que está pregando a mensagem do terceiro anjo. Porque a liderança rejeitada da Igreja Adventista do sétimo dia está levando os seus membros a promover essa falsa liberdade religiosa. Está levando os seus membros para se unir com o espiritismo, com o catolicismo e com todas as religiões falsas, para juntos fazer esse movimento da perdição à imagem da besta. Mas os remanescentes adventistas do sétimo dia não se rende à besta, nem se rende à sua imagem. A mensagem está sendo pregada e nem demônios, nem homens ímpios vai silenciar esta mensagem. Leis alguma de falsas de liberdade religiosa silenciará esta mensagem. Nem a ONU, nem leis alguma do Brasil e nem dos Estados Unidos, os quais são essas leis falsas de liberdade religiosa, vai silenciar esta pregação que vocês ouviram nesta manhã. Porque após mim virão os 144 mil, também pregando as mesmas coisas. O mundo inteiro odiará os verdadeiros adventistas do sétimo dia, porque não rendem homenagem à besta, honrando o domingo. O sinal da besta não é o microchip. O sinal da besta é a guarda do primeiro dia da semana. O verdadeiro dia de guarda é o Santo Sábado, o memorial divino da criação. Os adventistas do sétimo dia foram chamados para pregar esta mensagem. E todos os filhos e filhas de Deus se unirão com este ministério que está pregando esta mensagem. Os adventistas do sétimo dia foram chamados para desmascarar a besta, a saber, o líder da Igreja Católica. Os adventistas do sétimo dia foram chamados para desmascarar a imagem da besta, a saber, as igrejas protestantes ou evangélicas, que promovem a falsa liberdade religiosa. Os adventistas do sétimo dia foram chamados por Deus para revelar ao mundo qual é o sinal